Seja muito bem-vindo ao Cúpula Cast, esse que é mais um produto da Cúpula X, movimento empresarial que mais cresce em Sergipe hoje. Ao meu lado, Júnior Ferreira, host e meu parceiro de negócio. Hoje nós temos dois convidados especiais. Aqui não é um episódio, essa aqui é uma mesa de negócios e vocês que estão aí, aguardem, viu? Vem muita coisa boa, muita informação de qualidade. Júnior, saudação para as pessoas e apresenta os nossos convidados. Eduardo, hoje nós estamos com uma expectativa enorme. Então, uma coisa que eu tenho dito, aumente sua expectativa. Tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. A mesa hoje não está fraca não, viu? Hoje nós convidamos pessoas que têm um trabalho muito relevante e com certeza vai trazer para a nossa mesa conteúdos de valor. Para você que está agora conosco, neste episódio do Cúpula Cast, fica à vontade, sinta-se em casa, não esqueça de interagir com o nosso canal, deixa seu comentário, deixa seu like, faça com que esse canal chegue em outras pessoas, então compartilha, porque isso é o que faz o YouTube perceber que o nosso trabalho é relevante e vai mostrar esse trabalho para mais pessoas. Então, contamos com você. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que foram convidadas e que vão trazer para nós conteúdos muito interessantes, até porque se distinguem, mas que se complementam de certa forma. Então nós temos aqui o nosso querido Breno Augusto. Breno, ele é especialista no mercado imobiliário aqui em Sergipe, top o quê? Top vendas. Top vendas, ele está lá em cima, está sempre nos primeiros lugares aqui em Sergipe e eu creio que tem muito para contribuir. E também nós estamos aqui com o nosso amigo Saulo Álvares. Isso. É isso? Álvares. Saulo Álvares, isso. Que é especialista em inteligência artificial, faz trava-língua aqui, também posicionamento digital, um monte de coisas que vocês vão entender o quanto ele tem desenvolvido esse trabalho e o quanto ele vai poder te ajudar. Você que é empreendedor, você que é profissional liberal, você que está começando seu negócio, você que está sonhando, ou você que quer crescer a sua autoridade digital. Se prepare, porque hoje é o dia para você aumentar a sua capacidade, as suas competências e ampliar a sua consciência. Tenho certeza que vai ser muito especial. Então vamos lá, vamos dar uma boa noite para essa turma boa que está aqui com a gente, que o papo vai ser de alto nível. Então temos aqui Breno Augusto, que é conhecido carinhosamente e estrategicamente como Canetinha da Remax. Isso mesmo. Por que esse apelido? Então esse apelido começou de um vídeo que eu fiz, né? E houve um comentário de um seguidor que dizendo que parecia com caneta azul. Então vamos Isso mesmo. compararam você com o Manuel do Caneta Azul. Isso mesmo. E eu não tinha nem visto. Quem viu foi minha esposa Eliane, né? E nesse momento eu falei, e aqui, recalque. E aí ficou. E em um jantar, lá na casa de um dos sócios, né, a Juliana chegou e disse, minha esposa comentou, na verdade, e a Juliana disse, não, tá bom a gente fazer um meme. Oh. E ali a gente começou a conversar, começou a fazer caneta pra lá, caneta pra cá, esse canetinha da Remax. E esse canetinha pegou. E até hoje, graças a Deus, não sou conhecido não só na Remax, como também fora da Remax, em outras imobiliárias, como o canetinha da Remax. E depois que ele falou isso, a gente vai começando a observar, e não é que parece. Não é que Só falta o paletó azul, né? Pois é, meu irmão. Então, Saulo, dá suas considerações iniciais. Nosso pessoal está aqui participando do nosso Cúpula Cast. Se apresenta aí. Muito obrigado, pastor Júnior. Boa noite, não. Você vai ver em qualquer momento isso aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Ele está gravando à noite, mas não sei que hora você está assistindo. Vai. Eduardo, aqui ao lado de Breno. É uma satisfação estar aqui participando desse episódio do Cúpula Cast. Eu espero que seja um momento, uma oportunidade de a gente trazer muita informação sobre inteligência artificial, que é o tema do momento, sobre negócios digitais, enfim, sobre essa nova economia que a gente tem experimentado aí no dia a dia. Ah, tá certo. Então, hoje nós vamos entender como juntar a caneta que fecha os negócios com os meios, as ferramentas que ajudam a potencializar esse negócio, esse fechamento. No mercado imobiliário é uma união, né? Não só o presencial, mas também o IA também ajuda muita gente também. Pois é, e inspirado em você, muita gente vai poder entender o quanto a inteligência artificial, o posicionamento digital, que acaba andando junto hoje em dia de forma muito forte, vai potencializar, vai amplificar a sua capacidade de empreender e suas ideias. Então tenho certeza que você vai receber muito conteúdo
bacana aqui nessa noite. Exatamente, por isso eu comecei o episódio falando, isso aqui é uma mesa estratégica, você que nos assiste, fique ligado, porque daqui vão sair insights poderosos, eu tenho certeza. Quando se fala em movimento empresarial, quando se fala em gestão, você tem aqui elementos que vão fortificar o seu processo de desenvolvimento. Fique ligado, vem muita coisa boa por aí. Uma coisa que, desculpa Eduardo, interrompendo você, quando a gente fala de um mercado imobiliário, a gente pensa muito nas grandes construções, nos grandes lançamentos, nos grandes empreendimentos. O mercado de luxo, por exemplo, hoje viraliza na internet, nas grandes mansões, nas grandes estruturas, os lugares turísticos que apresentam mansões caríssimas de milhões. Mas a casa própria sempre ocupa um lugar especial, por mais simples que seja no coração das pessoas. Seja do brasileiro e até em alguns lugares do mundo de forma muito forte também. E não dá para a gente olhar para o nosso estado de Sergipe, por exemplo, olhar para o seu trabalho, canetinha da Remax, Breno Augusto, e não perceber o quanto o trabalho de vocês tem ajudado pessoas simples a alcançar o sonho da casa própria. É bem interessante. É interessante entender o seguinte sobre isso. Algumas pessoas decidiram que não querem casa própria. E hoje acabou sendo uma tendência morar de aluguel, investir o dinheiro em outras coisas. Mas ainda é um sonho. E como é que você vê isso? As pessoas continuam sonhando, continuam buscando ter o seu cantinho. Eu queria só, antes de você responder, eu queria só fazer uma intervenção aqui. Legal. Em todas as pesquisas, no Brasil inteiro, a casa própria continua sendo apontado como o sonho número 1 de todo brasileiro. Todo brasileiro, isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Mas a gente percebe uma tendência de mudança de mentalidade aí já nas pessoas com um nível financeiro maior, de entender que talvez investir em um recurso, o seu recurso em uma casa própria não seja a melhor situação, porque esse dinheiro pode estar criando uma renda passiva para ele e tal. Mas a gente percebe mesmo que existem níveis, e aí eu diria que não só financeiro, mas de mentalidade. Como é que você vê isso? Como é que o mercado imobiliário faz para atender essas demandas de forma estratégica, entendendo que o sonho dos brasileiros ele precisa ser priorizado e tem que ser atendido de forma carinhosa, porque quando se trata de sonho, vai muito além de realização de um negócio, né? Mas como entender que o mercado também tem uma outra fatia ali que já está de olho em uma outra perspectiva? Hoje não só a iniciativa privada, também a iniciativa pública, também o governo, ele está incentivando muito a aquisição, né, a realização desse sonho, né? Hoje aqui no Brasil, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que isso ajuda muito o sonho da realização da população, que hoje, assim, vocês, dependendo do cliente, ele pode até receber até 55 mil de subsídio. Então, isso ajuda muito na aquisição do seu imóvel. E aqui em Sergipe, foi lançado outro programa, que é o Casa Sergipana, com mais de 20 mil reais. Pronto, então o telespectador, ele precisa entender que existem duas modalidades de subsídio ao qual ele pode se beneficiar, uma do governo federal, Minha Casa Minha Vida, do governo do Sergipe, e outra do governo estadual. Tá, mas de um ou de outro ou dos dois? É possível os é dois? possível os dois benefícios, chegando a 75 mil reais. Ah, legal. E com essa aquisição desse benefício, tanto do governo federal quanto estadual, vai ter imóveis que o cliente vai conseguir sem precisar dar entrada nenhuma. Ou seja, entrada zero. Então, e outra coisa, com a prestação em torno de R$500, a partir de R$500, bem menor do que um aluguel hoje. Fala isso olhando para a câmera, porque eu tenho certeza que tem muita gente em casa passando dificuldade, pagando aluguel e nunca termina sonhando, uma prestação, né, que no outro mês está devendo de novo, né? E não sabe. As pessoas que trabalham hoje de carteira assinada, um salário mínimo, né, tem a possibilidade de adquirir seu imóvel, né, seu apartamento com área de lazer completa, entendeu? Realizar o sonho da casa própria, sair do aluguel, com prestações em torno de, a partir de R$500, com o benefício do governo, e sair, como é que vamos dizer, trabalhar essa aquisição do seu próprio imóvel. Isso para pagar o que é seu e com entrada zero. Pagar o que é seu, né? Podendo fazer no seu imóvel o que ele queira, porque muitas vezes trabalha, mora de aluguel,
e você não pode ter um benefício maior no seu imóvel, investir no seu imóvel, porque é de aluguel, na verdade. Então a gente pensa assim, entrar no imobiliário não é coisa de rico. De jeito nenhum. A pessoa pensa que porque não é rica, vai entrar e vão expulsar ela de lá. Não, sai daqui. Você não tem como comprar. Tem muitos clientes que dizem, eu não consigo comprar com salário mínimo. Consegue. Eu já tive vários clientes que me relataram que corretores atenderam e disseram que não tinha condições de adquirir o seu imóvel. Aí na sua experiência, então você tem tido casos reais em que você tem conseguido viabilizar isso através do seu conhecimento, da sua expertise, para que a pessoa consiga. Isso mesmo. Pessoas com salário mínimo adquirir sua casa ou seu apartamento, sair do aluguel e agora com esse governo, com esse programa, praticamente sem entrada. Porque o que acontece? Quando você compra um apartamento na planta, as construtoras dão muitas facilidades, questão de parcelamento, questões de taxas cartoriais, que é registro TBI. Então tudo isso ajuda a você sair do aluguel, a realizar o sonho. E muitos clientes não imaginam que com o salário mínimo a gente consegue realizar esse sonho. E sem jeitinho, não tem nada de errado. Sem jeitinho. E tudo de legal, forma tudo correta, bonitinho, que a Caixa pede, que o governo pede. Você pode adquirir seu imóvel mesmo ganhando salário mínimo. Então você não vai ser expulso da imobiliária, não. O pessoal vai atender você e se falar com um cara como o Canetinha da Remax, pronto, Isso. você já sai de lá com tudo certo. E se você quiser toda a assessoria, eu estarei dando toda essa consultoria para que você consiga o seu apartamento. Não é à toa que a sua Breno, casa. não é à toa que você tem atingido o nível de vendas que você tem atingido, né? Isso. Já vai deixar a gente com vontade de comprar isso, casa própria. Isso mesmo. Eu tenho sido top de vendas lá da Remax, né? Justamente por esse incentivo que eu tenho de dar para o cliente, porque hoje mesmo eu me coloco no cliente para realizar o que ele quer. Eu procuro saber a necessidade dele e em cima da necessidade dele eu vou atrás do imóvel correto para que ele seja realizado o sonho. Muito bem. Agora, tem um mito de que quem não tem carteira assinada não pode conseguir ter acesso ao imóvel, ter acesso ao financiamento. Então, o mito de não ter carteira assinada. Tá? Então, explica aí. Por exemplo, o cara é motorista de aplicativo. Como é que ele vai? Ele é profissional liberal, ele é um autônomo, pequeno empreendedor, é um autônomo. E aí, o cara não tem uma carteira assinada. Tem toda a possibilidade. Qualquer autônomo, ele tem toda a possibilidade de adquirir seu apartamento, seu imóvel, entendeu? Por quê? Motorista de aplicativo, ele tem todo um suporte de sistema do próprio aplicativo. Então, ele vai ter os relatórios do próprio aplicativo, como também os relatórios de extratos bancários dele. Se a pessoa é o cabeleireiro, se a pessoa trabalha com confeitaria, se ele vai ter um curso, isso vai ajudar para você adquirir seu imóvel, que vai ser uma comprovação da sua renda. Tá, então, a grande questão é, você tem como encontrar meios de comprovar que você tem entradas e que possibilitam você conseguir, junto com um banco, a Caixa Econômica, normalmente, isso mesmo, fazer a Caixa Econômica. Sua documentação e conseguir o financiamento. Mesmo com a renda informal. Mesmo com a renda informal. Tem várias formas de você comprovar sua renda. É através de um certificado, é através do MEI, é através de uma declaração de imposto de renda. Mesmo que você não tenha esses requisitos, mas se você tem um espaço físico, não tem curso, comprova também, porque você vai ter aquela comprovação física. Se você tem uma rede social, isso também vai comprovar que você tem aquela atividade. Então, não só o carteira assinada, não só o que tem MEI, não só o que tem imposto de renda, vai poder comprar, mas também quem tem seu espaço físico, quem tem suas redes sociais, quem tem sua movimentação bancária. Isso vai embasar na Caixa onde você vai adquirir seu imóvel. Então, as instituições financeiras, olha isso, viu? As instituições financeiras estão olhando para o extrato bancário, para a sua movimentação, para o seu contra-cheque, mas também estão de olho na sua comprovação social. Isso Ou mesmo. seja, é muito importante isso que ele destacou aqui. O que você tem de atividade efetivamente comprovada, seja através de redes sociais, através dos relatórios analíticos, você que é motorista de aplicativo, tudo isso vai poder comprovar nesse caso. Tem outros casos também. Tem pessoas que trabalham autônomos com alimentação, certo? Não tem um trabalho físico, mas tem as notas fiscais
das mercadorias Sim, que compram, e tal. entendeu? Então tudo isso vai comprovar essa sua atividade. Então Muito bom. não só o documental que vai comprovar que você tem aquela renda. Então tem as redes sociais, também as redes sociais, que vai comprovar que você tem aquela atividade específica. Muito bom. Então a gente já começa aqui o nosso episódio de hoje trazendo para você uma informação muito importante. Você pode sonhar com a sua casa própria, mesmo que você não se encaixe naquele perfil que você imaginou CLT. que seria, né? O perfil tradicional, clássico, CLT. aquela pessoa que tem uma comprovação de renda, tem um olerite, tem um contra-cheque, tem como comprovar ali de forma muito simples que ganha tanto e ali tudo validado. Então existe sim uma possibilidade de sonhar. Com certeza. Muito bem, Sabe, agora? algo que é muito interessante nesse viés que ele trouxe aqui para o programa é que desmistifica um pouco essa história que as redes sociais vêm batendo forte, do corretor de terno que chega no carrão e que traz a sensação para as pessoas que estão em casa Sim. de que não podem entrar numa imobiliária, que aquilo não é para ele, né? E nesse viés eu queria que você me falasse como é que você conduz hoje para trazer essa popularidade, mas transformar isso em números. A gente está vendo aqui a mesa do Breno lotada de medalhas. É verdade. Camarada é Isso. campeão de vendas Top aí. vendas. Vocês Top estão vendo aí, vendas. vai colocar a imagem aberta para você. Você vai ver que tem aqui um monte de medalha de ouro, de prata, de colocações altas dentro do ranking da imobiliária que você trabalha. Então, Isso mesmo. Então, meu trabalho, em primeiro passo, eu me coloco no cliente, certo? Eu me coloco, como trabalho, meu foco é minha casa, minha vida. Não que eu deixe de vender outro ticket de imóveis, médio e alto padrão. Mas hoje o meu foco é minha casa, minha vida. Então eu me coloco como primeiro imóvel. Eu vejo a necessidade do cliente e a partir dessa necessidade eu vou estudar e ajudar ele para poder conseguir seu imóvel. Muitas vezes o cliente trabalha de carteira assinada, tem uma renda fixa, né, um salário mínimo na verdade, mas quer um imóvelzinho um pouquinho, um ticket maior. E às vezes tem uma renda extra, vende uma natura, um boticário, faz um bolo, entendeu? E tudo isso vai agregar valor para o cliente. complementa a comprovação dele. Comprovação. E outra forma que eu vou atrás muito é do boca a boca. É ações em pontos estratégicos. Quando tem os lançamentos das imobiliárias, eu faço escolho, né? Mapeio alguns pontos estratégicos e faço ações. E a partir dessas ações eu vou captando meus clientes. Muito bem. Agora deixa eu direcionar aqui para o Saulo. Está aqui olhando e observando, Só doido para ouvindo comprar, tudo. querendo Vamos aprender começar já. sobre casa própria. Agora, Saulo, vamos lá. Fala um pouquinho do que é a sua expertise. Perfeito. Olha que interessante, Júnior. A minha formação, ela não é no marketing. Eu venho do direito. Eu sou advogado por formação. Isso é muito interessante. Você tinha falado sobre isso. Isso. E o que acontece? Chegou um momento em que eu percebi que o digital, a internet, poderia me dar uma coisa que eu busco muito, chamada liberdade. Eu tenho 2 filhas hoje e foi justamente nesse momento do nascimento da minha primeira filha, eu estou falando de 2018, ali 17, 2018, que eu vi que, primeiro, aquele momento profissional que eu vivia me causava muito estresse, muita ansiedade e o digital poderia elevar o meu faturamento a níveis nunca antes imaginados. Então eu comecei a estudar esse segmento, me aprofundei e foi isso que me trouxe inicialmente para o marketing digital. Acontece que em 2022, eu já atuando nesse segmento, em 2023, a gente teve a ascensão do ChatGPT inicialmente e da inteligência artificial. E mais precisamente do ano passado para cá, a gente viu essas ferramentas saltarem de maneira ainda mais absurda. Explosão Pois é. gigantesca. Então, juntando aquele desejo pela liberdade e as funcionalidades que a gente tem hoje disponíveis no mercado, eu resolvi me aprofundar, estudar diariamente esse conteúdo e hoje basicamente o que eu faço é pegar esse conteúdo técnico do marketing, da IA e dissecar e trazer de maneira mais simples para empreendedores e profissionais liberais, como o Breno, por exemplo, que queiram utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. O Breno falou uma coisa muito interessante aqui sobre informação. Vou até fazer uma analogia com a Bíblia, pegar um conhecimento milenar, né? Na Bíblia a gente ouve, se não me engano, em Oséias, que o nosso povo ele perece por falta de conhecimento.
E aí ele diz, aquela pessoa que está em casa, que de repente por achar que recebe um salário mínimo, ou que recebe uma determinada condição, não vai ter acesso à casa própria, ou por ser autônomo e não ter como comprovar a renda, não tem acesso à sua moradia. Mas veja que a informação hoje está disponível. E a internet favorece isso. O que é que nós precisamos ter? A iniciativa de buscá-la, a iniciativa de saber onde está a informação correta, a iniciativa de buscar profissionais como esses. E quando eu falo de IA, quando eu falo de marketing digital, disseminação de conhecimento, tudo isso fica muito mais fácil, entende, Pastor Júnior? Então hoje, o que me traz para esse segmento é a liberdade que essas ferramentas podem nos trazer. Pois é, a gente vê isso agora, né? Pessoas que estão assistindo esse conteúdo, estão recebendo informação, por quê? Porque a internet está levando isso para elas. Possibilita isso. Nós chegamos na internet e a internet leva isso para as pessoas. E é muito fácil observar. Todo mundo busca algum canal de informação digital para poder aprender a fazer alguma coisa. Exato. Hoje não dá para você fazer alguma coisa que você não sabe sem ir buscar no YouTube, no Instagram, no TikTok, sei lá onde, para poder entender como fazer. Eu mesmo sou assim. Vontade de comer um pudim. Como é que faço pudim? Eu vou lá na internet, vou lá no YouTube, como fazer um pudim. Eu gosto de cozinhar, não sei vocês. Aí eu vou fazer um molho branco. Como faz um molho branco? Antigamente a gente ficava arriscando, ligava para a mãe. Mãe, como é que faz um molho branco? Eu lembro que a primeira vez que eu fui cozinhar feijão, eu não tinha noção de como cozinhar feijão. E eu gosto muito de feijão. E agora? E eu gostava do feijão, aquele feijão cheio de carne, charque. E eu queria fazer. E eu liguei para uma família que eu já comi do feijão da casa deles, que era uma delícia. E eu disse assim, rapaz, passa para tua esposa e pergunta para ela como é que ela faz o feijão que ela faz. Aí antigamente era assim, hoje não. Hoje a gente vai no YouTube, feijão com charque. Como faz? E você vai escolhendo. Me permita, pastor, hoje a gente vai além, que é aí onde entra a mágica da IA. Hoje você pega o link do YouTube, joga em uma plataforma como o Notebook LM ou qualquer outra que você queira, DLLM por aí, e me diz, me fala o ponto exato e os ingredientes exatos dessa receita. E a IA já traduz aquele vídeo para você. Então, de repente, um vídeo que era de 15 minutos, você tem a resposta em 15, segundos. Até menos, sabe, Eduardo? E você já tem a sua resposta pronta. Então a gente deu um salto inimaginável com a ascensão da IA. Mas sabe algo que é muito interessante? Vivemos a era da informação, mas em contrapartida temos tantas pessoas desinformadas. Mas é por causa da velocidade, Eduardo. A velocidade é muito grande e a busca também, ela é sem propósito. As pessoas perdem muitas horas do dia no TikTok, no Kawaii e tal, quando poderiam estar fazendo buscas por um podcast como esse, que vai trazer informação. Né? A pessoa está consumindo o material, o conteúdo de alguém que buscou, que aprendeu e que está usando. Exatamente. E está trazendo essa pessoa como seguidor, como alguém que está curtindo, que está consumindo o material dela. Na verdade, na busca do prazer momentâneo, a tal da dopamina barata, né? Rodando exatamente. Lá, passando, avançando o negocinho para ter um prazer momentâneo e termina o dia, não teve nada de proveitoso. Mas se a gente for trazer um ponto polêmico, o que é que a gente pode falar? Nós precisamos entender que nas redes sociais nós não pagamos para utilizá-las. Tem aquele documentário famoso, a rede social. Quando você não paga... Dilema das redes. O dilema das redes. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então essa consciência a gente tem que ter, sabe, Eduardo? Poxa, se eu estou ali, o interesse do Facebook, do Instagram, das plataformas de maneira geral é que eu permaneça ali. Então cada vez mais os algoritmos de IA vão trazer as informações que chamam a minha atenção para que eu fique refém. Então a gente precisa o quê? Entender que aquilo é uma ferramenta. Eu preciso quebrar esse ciclo e dizer, não, isso aqui vai servir para o meu crescimento. Perfeito. A decisão individual. Você escolheu. Você é consumidor ou você é alguém que gera consumidores para o seu negócio. Escolher da forma correta, né? Exatamente. Escolher da forma correta. Assim, o IA, eu estava até conversando com o Saulo, tem ideias, tem textos que às vezes eu quero mandar para o cliente, mas sempre tem que ter um ponto meu, pessoal Breno, canetinha, para poder inserir a sua identidade, humanizar o processo. Humanizar. Eu dou a ideia para o IA, eles me respondem, mas eu sempre tenho que ter uma mudança naquele mesmo texto ou no áudio, eu sempre tenho que ter uma mudança que seja pessoal, que agregue o valor meu mesmo na mensagem. Aí a gente vai para você me dá um gancho para eu perguntar um negócio para o Saulo. Saulo, a inteligência artificial vai substituir profissões, vai desempregar todo mundo? É um dos maiores medos. Depois do apocalipse das máquinas, né, dos robôs, que é um medo que é global,
Mas um outro é esse. Eu vou perder meu emprego para IA? Vou perder meu emprego para o robô? Fala isso, o que é que você acha? E aí? Agora, Será será que o negócio vai cair aí? Estamos sobre isso. Será que ele vai deixar de vender desse Estamos jeito? condenados, Não, não vai ter mais medalha aqui, agora vai ser a IA que vai vender. Ó, os executivos do Vale do Silício já anunciaram que até 2027 os nossos empregos vão acabar. Eles já disseram isso e de fato. 2027? 2027, a previsão é essa. Mas o que é que acontece? De fato, hoje, as ferramentas de IA, se você pega qualquer tarefa humana repetitiva, alimentar uma planilha, fazer um relatório, esse tipo de trabalho, ele já é plenamente realizado por uma IA, com muito mais competência, Muito melhor do que qualquer nós, humano, né? pela capacidade de processamento. Uhum. Eu sou advogado, então se eu vou fazer uma análise de precedentes, uma análise jurisprudencial, eu jamais posso imaginar que vou competir com uma IA nessas análises. Ela vai me entregar um resultado absurdo. E numa velocidade impressionante também. Inimaginável. Agora, qual é o ponto? Onde é que a IA não vai me substituir? No contato humano. A gente estava falando disso aqui. Breno é corretor. E se tem uma profissão em que eu acredito que a IA jamais irá substituir, é essa atividade da intermediação imobiliária. Porque você está falando de sonho, né? Isso, é o sonhos. sonho da pessoa, Isso. é o contato. Diga aí, Breno. E até porque cada pessoa tem um perfil diferente. Eu tenho clientes que vendem indicação, porque fulano de tal comprou sem dar entrada, deu 10 mil reais, porque eu vou dar 20. Então, cada cliente tem um perfil diferente. Tá, mas será que a IA, Saulo, não vai entender isso? Não vai entender ó, isso aqui pela voz da pessoa? Daqui a pouco a gente está nisso, gente. Talvez não, porque é a questão do estudo, da consultoria que eu faço em relação àquela questão do cliente ter um salário mínimo e procurar a melhor forma para que ele tenha aquele perfil para poder adquirir um É imóvel. um jogo de cintura, né? Que vai Uma acontecer, coisa na verdade. seria Um jogo de entender de cintura. processos, que aí a IA vai dominar, já está fazendo isso hoje, né? E outra coisa é entender de pessoas. O que o Breno está tentando dizer é hoje o que faz qualquer negócio sair entre o que dá certo e o que não dá certo, inclusive em equipe de vendas, em gestão de pessoas, de qualquer que seja o segmento, né? Existem muitos profissionais excelentes e que fazem uso, inclusive, de inteligência artificial para o seu negócio, mas dominar a gestão das pessoas, que é entender, se colocar no lugar do outro. Se você observar, Isso. ele disse que o que ele faz para vender mais do que os outros é trazer o cara para perto e se colocar no lugar do camarada. Disse, olha, como é quando você precisou comprar o seu primeiro imóvel. Ser um psicólogo. Exatamente. É Também. entender a dor do outro. Isso. Isso a IA não vai conseguir humanizar, acredito eu, que tão cedo. Muito legal. Não. Com a palavra, o especialista. Não, mas é interessante esse bate-papo, porque de fato existem duas correntes hoje para quem estuda IA na academia. Existe um conceito que se fala muito de AGI, que é a inteligência artificial geral. E o que é que diz esse conceito? Seria quando a IA ela chega num nível de crescimento tal que ela passa a ter consciência. E aí, quando ela adquire consciência, é onde a gente entra naquelas ideias da Skynet, Sim, do Exterminador do Futuro, que a coisa Futuro. vai acabar. Só que o que é que eu vejo? Grandes estudiosos da computação e das neurociências afirmam que dificilmente isso vai acontecer. Existe um campo de estudiosos que diz que não, a gente não vai ter essa AGI, essa inteligência artificial geral, isso não vai acontecer. E eu tendo a acreditar mais nessa linha. Eu acho que, de fato, a IA não vai conseguir ter a sensibilidade humana para saber o que é que um cliente precisa, o que é que um cliente sente, qual é o seu histórico, isso não vai. Mas, sem dúvida, a gente vai chegar num nível de crescimento da IA que todo o nosso trabalho, gente, vai poder ser realizado em uma fração de tempo do que a gente leva hoje. E aí, para onde é que o ser humano ele tem que se voltar? Para a sua essência. O que é que eu vou fazer com esse tempo que me sobra? Mas, sem dúvida, a IA está assustando muita gente. Esses dias eu vi uma notícia de que o CEO acho, da Coca-Cola e outras companhias já estavam pensando em pedir demissão, porque eles não se sentem confortáveis em lidar com esses avanços tecnológicos que a IA está trazendo. Então, assim, a preocupação ela é global. Da gente que está no dia a dia acordando, dando duro para trabalhar, até esses grandes executivos das maiores companhias globais. A IA, ela nivelou o jogo, sabe, Pastor Júnior? Botou todo mundo no mesmo patamar. A gente tem que acompanhar isso. É interessante. E essa questão que foi tratada aqui sobre pessoas, eu acho que é aí que a gente se diferencia e tem que investir. Quanto mais eu aprender sobre pessoas, Comportamento humano. isso, quanto mais eu aprender como gerir, como administrar pessoas, né? Não salários, marcas, ficha de RH,
Mas quando soubermos entender pessoas e administrar isso bem, Sentimentos e a gente emoções. muda de nível, a gente vira o jogo, né? E aí a gente usa a IA para ajudar nisso. Eu estava ouvindo esses dias o dono da XP, que é o Guilherme, né? Guilherme, eu acho que é Belchior, esqueci agora o sobrenome. Mas o Guilherme, ele fala, hoje ele não é mais CEO da XP, hoje tem um CEO, já faz algum tempo, e ele foi para um conselho, e ele fala assim, ó, hoje eu estou totalmente mergulhado em entender pessoas. Não administrar mais os números, mas em administrar pessoas. E quando ele fala que entendeu isso, isso virou o jogo. Uma pessoa dessa, você não vai ver ela com medo de IA, porque ela entende que a IA vai potencializar o trabalho dela, mas lidar com equipes, com pessoas, isso ela não vai substituir. Eu particularmente, hoje, eu não tenho medo da IA. Eu vejo ele como um aliado para melhorar meu serviço. Se você chegar amanhã na Remax e ele tomou teu lugar lá não vai tomar. E agora você... Não vai tomar, vai ter que precisar da caneta. Vai ter uma canetinha, né? Para poder assinar. Vai ter que criar IA canetinha. Posso ser que crie, mas atualmente, quem tinha da Remax até o momento não vai ter que criar. Essa discussão traz um gancho muito interessante novamente para o Saulo, que é o seguinte, Saulo. As pessoas falam na revolução das IAs, né? Todo mundo com medo aí. Hoje ela sabe demais sobre você. Porque você está o tempo inteiro consultando ela. Como eu falo com o meu cliente, como eu compro um carro, como eu compro uma casa mais barata. Ou seja, ele sabe tudo sobre você. E aí, Saulo, essas informações, como é que a IA pode ou não, amanhã ou depois, se virar contra o humano, criar um processo? O que é que os estudos têm falado acerca disso? Até porque, vou até interromper, a gente vai alimentando com as nossas informações tudo que a gente pede para ela fazer e ela vai conhecendo a gente. Eu me assusto às vezes. Eu uso bastante a IA para muita coisa. Tem hora que eu peço uma coisa que está completamente desconectada do que eu estava fazendo antes, dos projetos anteriores, das conversas anteriores. Eu coloco uma conversa, ela já vem, olha, pô, já que você é isso, isso e isso e isso, e está à frente disso, eu não perguntei nada disso, perguntei outra coisa. Mas ela adequa aquilo que eu pedi ao que o que ela já sabe de mim. E é já dá uma massageada no ego também. Ainda porque faz ela aproveita isso. Para levantar a sua bola, né? Depois ela vai dar uma rasteira. Exatamente. Não pode se enganar. Vai que a Skynet chega e... Gente, é tanta informação e eu fico muito empolgado falando desse assunto. Vou tentar organizar aqui as ideias para a gente fluir bem, tá? Eduardo pergunta sobre essa questão da revolução das IAs. Qual foi o ponto exato, Eduardo? Só me relembre aí. Se todo esse conhecimento que ela tem do seu dono, se isso amanhã pode ser usado contra virar... nós, né? Primeira coisa, hoje... Qual é o ativo, não vou dizer o ativo, mas o insumo mais relevante que a gente tem na economia? São os dados. Dados são o novo petróleo. E o que acontece? Quem é que detém esses dados? Essas grandes companhias, as Big Techs. Isso é indiscutível. Quem detém dado, detém poder, ainda mais com capacidade de processamento como a gente tem hoje com a IA. Então, sim, esse é um risco, Eduardo, é algo que realmente me preocupa no universo das IAs, é o volume de informação que ela tem a nosso respeito e como elas podem concentrar isso e utilizar isso para o bem ou para o mal. Exemplo. Quem vai adquirir, geralmente passagem aérea, mas isso pode se aplicar a outros serviços. Hoje em dia, se você entra nesses sites de companhias, é possível que você já tenha um preço de uma passagem que aparece para você e outro preço que aparece ali para o Pastor Júnior, de acordo com o seu perfil de compra. Então já existem estudos nesse sentido de que a gente já não vai ter mais preço único na economia, que era uma coisa, né, até então intocável. Não, o preço é um para esse e para aquele. Mas não, hoje em dia, se Breno ele tem um perfil de compra mais ativo, ele não pesquisa tanto, a IA ela pode preparar um valor ali que sabe que ele vai lá e compra. Projetar uma margem mais ampla para ele. E aí onde é que fica a vulnerabilidade do consumidor? Onde é que fica a nossa capacidade de competir nesse mercado? Então, existem discussões muito sérias que a gente vai ter que travar ainda. Eu costumo dizer que lógico, a IA não é nova, né? A gente tem IA desde a década de 50, inteligência artificial. A questão é que, mais recentemente, a gente teve a ascensão do que a gente chama de IA generativa. Até então, a IA ela só analisava dados, processava, dava um resultado. Hoje, ela cria, efetivamente. Então, foi a grande revolução que a gente teve. E nós estamos, de certa forma, aprendendo juntos. A gente não sabe, não tem regulação. Os advogados estão se debruçando. Quer ver outro tema interessante? Até para aliviar um pouco a discussão, música com IA. Hoje eu fiz uma música linda para o aniversário da minha filha mais nova que está chegando. Fiz com a IA. Mas a grande questão
quem é o detentor do direito autoral daquela música? É verdade. Sou eu que dei o prompt e o comando? É a IA que gerou, mas ela não tem personalidade? É a empresa que criou a plataforma, que criou a IA? Então, toda essa discussão sobre direito autoral hoje vem. Então, assim, nós estamos literalmente pisando num terreno novo. E pouquíssimas pessoas sabem para onde a gente vai caminhar. Nós estamos experimentando, aprendendo, errando e vendo até onde vai. O que é que Saulo acredita? IA depende sim de uma regulação. A gente vai precisar discutir isso a nível governamental. Como é que a gente vai regulamentar essas IAs? Indiscutivelmente. É a minha visão como jurista e como alguém que trabalha com IA. Mas a gente não sabe exatamente aonde isso vai levar. Esse é o ponto. Em resumo, somos cobaia do sistema. Somos, literalmente. Esse é o fato. O que eu quero que você passe para a gente hoje, e para quem está agora participando do nosso podcast, é o entendimento sobre como usar isso da melhor forma possível para potencializar o meu trabalho, meu negócio, meu projeto, meu sonho. Como isso pode ajudar, qual a velocidade que isso pode me dar dentro disso, porque velocidade faz todo sentido. Ter velocidade na execução, ter velocidade de um projeto, na criação de um projeto, coisas que nós passávamos horas, até dias para fazer, que a IA hoje, como você falou, faz em minutos, em segundos até. Em segundos. Pastor Júnior, a gente tem que entender a IA como uma ferramenta que de fato nos traz tempo. Ela devolve tempo para a gente. E a gente tem que usar isso com muita responsabilidade. Hoje em dia, se você pega ferramentas como o Google Anti-Gravity, que estão em alta agora, Cloud Code em alta agora, porque pode ser que amanhã, qualquer momento, esse episódio já tem outra. Ultrapassar. E é literalmente assim. Eu vinha para cá hoje, e hoje ouvindo sobre o último lançamento do Gemini, da Google, a ferramenta de criação de voz, que agora ela consegue simular sentimentos na entonação vocal. Caramba. Então veja onde a gente está chegando, tá? Mas a IA ela pode nos trazer tempo. Hoje em dia você pode programar com IA, a IA gera códigos. Desenvolvedores hoje em dia estão ameaçados de certa forma, né, por conta desse crescimento. Então eu tenho que olhar para a minha rotina e dizer, e pensar, onde é que eu posso usar a ferramenta de inteligência artificial para ganhar tempo? Será que é na elaboração de uma proposta para um cliente que eu preciso mandar? Será que é na adequação de um cartaz, um folder, um book? Lógico, dentro dos limites que as corretoras colocam, né, e as incorporadoras, mas você pode dizer, não, eu consigo alterar essa imagem, eu consigo fazer uma adequação, que antes eu teria que procurar um designer, ou eu mesmo fazer manualmente, né? E você vai fazer em minutos. Então, a gente tem que olhar para todas essas ferramentas e dizer assim, onde é que ela pode me dar tempo? Toda tarefa que você faz pelo menos 2 vezes, ou seja, que você repete, pode ser automatizada com IA. Essa é a lógica que a gente tem que trazer. Isso é fantástico. Sim. Agora, vamos mudar um pouquinho dentro da sua expertise. Nós temos entendido hoje o mercado digital como fundamental para o empreendedor. O Breno, eu vejo ele como uma pessoa que já aprendeu isso e já usa isso muito bem. Nos vídeos que ele faz, na forma carismática que ele se comunica com as pessoas, né, construindo uma autoridade dentro do seu perfil, do canetinha da Remax, essa coisa engraçada, interessante e que vai ali descontraída, conectando com pessoas. E eu acho muito legal isso. Agora, a gente vai olhando para isso, vai pensando assim, ó, essa bolha do posicionamento digital, parece uma bolha, parece algo que a qualquer momento vai romper. Como que isso tem que ser entendido, sabe? É tipo assim, ó, todo mundo quer ter autoridade na internet. Todo mundo quer ter autoridade, todo mundo quer ter muitos seguidores, e aí você tem a compra de seguidores, a pessoa compra 1 milhão de seguidores para quando abrirem, essa pessoa tem 1 milhão de seguidores, e só para que ela diga eu tenho 1 milhão de seguidores, e é tudo fake. Então, essa construção de autoridade, o que nós vemos hoje? Nós vemos o quê? Repetição de fórmulas prontas. Eu vejo a trend, eu faço a trend igual, e isso tem hora que enjoa o juízo da gente. Está todo mundo fazendo a mesma trend. Daqui a pouco está todo mundo e se torna um negócio vazio, sem sentido. E ninguém cresce, né? Ninguém cresce. Os grandes continuam grandes. E tem coisa que não faz sentido. E o pequeno continua acompanhando a manada ali. Exatamente. Você vê alguém crescendo, conquistando a autoridade de alguém, são as sardinhas que estão ali mordiscando o tubarão e conseguem migalhas daquilo. Tá? Então, como entender isso? O que fazer no meio disso tudo? Como ser autêntico? Como entender essa forma de lidar com a autoridade digital? Qual a melhor forma de construir isso? O papo que rola na internet? Será? Posso soltar o verbo aqui? Sim. Deve. Por que eu digo isso, tá, gente? Porque dentro da metodologia que eu trago de posicionamento digital, eu fujo realmente desse script.
e que a gente tem que ficar refém das redes sociais para vender. Eu vou dizer com todas as letras, até olhando para a câmera ali, você não precisa das redes sociais para você vender. Estou falando isso com absoluta clareza. Isso é polêmico. Vamos lá, olha para a câmera, pelo amor de Deus. Vamos olhar aqui, vamos deixar bem claro. Diz isso aí, porque tem gente que olha para essa aqui. Ó. Vou repetir. Você não precisa de rede social para você vender. E eu te provo, eu tenho um argumento para isso. Explica isso. Por quê? O que é que a gente está aprendendo? Quanto mais audiência, mais você consegue captar leads, e quanto mais leads, mais negócios, e fazer funil, e esse funil tá largo aqui em cima, você pega todo mundo com as trends, depois você vai para uma intimidade maior, depois você desce para um fechamento. Tá, então como se trabalha sem a rede social, então? Perfeito. É como chama? O off? O low profile? Tem perfil low profile hoje em dia. Eu gosto muito desse perfil, inclusive. Pastor Júnior, sobre isso tudo. Qual é o segredo? É o seu mecanismo de captação de leads. Existem diversos mecanismos de captação de leads. Por que eu falo tanto de rede social? É óbvio, eu dei a chamada polêmica, né, para o corte aqui, mas eu também preciso pavimentar aqui a história. Você não precisa da rede social para vender. Agora, se você tiver um bom posicionamento nas redes sociais, você vai vender mais? Indiscutivelmente você vai. Mas qual é o problema? Eu conheço pessoas que sofrem literalmente para produzir conteúdo no dia a dia. Isso gera ansiedade, isso gera um desgaste profundo. Eu sou uma dessas pessoas que não curto estar o tempo todo mostrando minha vida. Significa então que para mim ou para essas pessoas o caminho da internet ele é inviável? De maneira alguma. Esse é o primeiro ponto do meu argumento. Segundo ponto. A gente hoje tem o Instagram como a principal rede social, a gente tem o TikTok ali. Mas se a gente for olhar quando essas redes surgiram ali o Instagram 2013, 2014, a gente está falando de 12 anos aí de rede social. Quem garante que nos próximos 3 anos essas redes sociais continuarão existindo? Não temos como garantir. Aí a pergunta que eu jogo para o público aqui para a mesa. Se você constrói um negócio todo baseado em Instagram e amanhã o Instagram acaba. Detalhe, a plataforma não é sua, né? Você construiria em um terreno alugado? Aconteceu isso com o Orkut alguns anos atrás. Pois é. Então a receita já foi dada. Qual é o problema da lógica das redes sociais? É você construir em um terreno alugado. Mas é óbvio que se eu tenho uma vitrine nas redes sociais muito bem posicionada, eu vou vender o triplo, 4 vezes mais. Uma coisa. O erro das pessoas... Pode falar, Breno. Uma coisa que a gente estava conversando, né? É a questão do pessoal. Justamente é o atendimento diretamente com o cliente e até mesmo... Tem muitos clientes que você se torna amigos. Pelo relacionamento, pelo vínculo, pela atenção que você deu, pelo que você fez que o outro corretor não fez. É como ele falou, se o Instagram acabar, eu tenho meus vídeos que eu faço, que eu posto, mas eu tenho minha carta de cliente que me indica tudo. Entendeu? Não depende só de vídeo. Pelo atendimento que eu dei para o Júnior, ele vai me indicar pro Eduardo. E isso traz um gancho sensacional para uma questão. No setor imobiliário, no primeiro ano, muita gente abandona a profissão porque não conseguiu captar leads qualificadas, como está na moda chamar, né? Sim. O cara investe na aparência, no curso, na posicionamento digital e não fecha negócio nenhum. Mas não fecha negócio. Eu só queria fechar esse raciocínio porque eu não quero deixar também o público lá sem entender. Então a gente está falando isso aqui, rede social é terreno alugado. Tá, Saulo, então me dê uma resposta. Qual é a solução então? Já foi dito aqui quando o Breno disse, você tem que ter os dados dos seus clientes. Isso. A gente não falou logo cedo que dado é o novo petróleo? Então, o que é que você deve fazer em qualquer canal que você tenha na internet? Coleta de dados. Eu tenho que saber nome, telefone e e-mail, no mínimo, de quem interage comigo. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo influenciadores com milhões de seguidores. E quando eu vou analisar o perfil daquele influenciador, ele não está levando a pessoa para lugar nenhum. E não está coletando aqueles dados. Ou seja, está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Por outro lado, eu faço vendas todos os dias na internet e meu Instagram não é um Instagram hypado. Mas eu vendo através de outra ferramenta que eu deixo para o público. Anúncios, tráfego pago. Porque aí você vai alcançar a pessoa que lhe interessa. Quem aqui que nunca se frustrou de gerar conteúdo orgânico para as redes sociais e esse conteúdo, como a gente diz, flopar, não chegar onde a gente espera? Investir, contrato o filmmaker, e o conteúdo faz não vai aqui nada. E no tráfego pago eu faço um videozinho de 30 segundos, conversando com a pessoa certa, segmento isso nas plataformas, coloco lá R$7, R$10 por dia, aquele conteúdo vai trazer a pessoa que compra. Então a gente tem que afastar um pouco esse conceito de métrica de vaidade
e se ater à venda, porque o que mantém um negócio no ar é venda. O que mantém um empreendedor ativo é dinheiro entrando. Negócio não é isso, fechado. Eduardo? Exatamente. É negócio fechado. Então, é menos vaidade e mais ação para que a gente faça o dinheiro chegar. Sem falar no quanto de energia que se gasta para produzir conteúdo o dia todo dia, o tempo todo, e acaba fazendo tanto conteúdo que não tem tempo para fazer mais nada. Exatamente. Não consegue mais atender um cliente, não estou gravando vídeo, não estou fazendo aqui, não estou postando, estou preocupado e tá o dia inteiro, 24 horas, olhando quantas pessoas viram. Editando, né? E a frustração de estar toda hora atualizando, sem visualizações, 200, meu Deus, porque como eu vou conseguir mais? E aí vai mais tempo para produzir mais conteúdo, para dar mais visualização, para tentar vender. Enquanto isso, o outro está vendendo. Uma coisa que eu não tenho muito hábito de controlar isso, quantas visualizações eu tive no meu vídeo, quantas visualizações naquela publicação de um folder. Eu procuro mais atender o cliente e alimentar, fazer o pós-venda. Na verdade, eu fazer o pós-venda, porque eu digo que hoje 70%, 80% das minhas vendas é indicação. Vem muitas vendas de vídeos que eu faço, de tráfego pago, mas eu digo que 70%, 80% são indicações. Por que essas indicações? Porque eu fiz aquela base. Lastro, né? Está fundamentado no eu fiz lastro, aquele no relacionamento que foi criado. Eu fui honesto. Eu falei para o cliente tudo que ele precisa saber para ele finalizar o seu financiamento de forma correta. Corretores chegam e às vezes não passam todas as informações. Então a gente precisa ser o mais claro, o mais justo, né? Uma coisa que eu sempre falo de mais uma vez. Eu me coloco no lugar do cliente. Há 20 anos atrás, eu adquiri meu primeiro imóvel. Eu vi como foi sofrido. Então, eu me coloco para quem quer comprar o seu primeiro imóvel. E da mesma forma, eu ajudo quem tem o primeiro imóvel e já quer trocar de imóvel. Eu já oriento localidade melhor, já procuro saber qual é o perfil, né? Então, tudo isso é fazer o relacionamento. O IA, coisa que o IA talvez não venha fazer. Essa entendeu? sensibilidade não vai. Eu não acredito. Isso mesmo. Vamos lá. Uma coisa que eu estava pensando aqui, até anotei para perguntar para vocês. Na visão de vocês, aí uma pergunta para os dois. Qual é o erro número 1 que afasta o cliente e faz uma venda morrer? O erro número 1. Informação. Para mim. Explica, como assim informação? Você está com um cliente, tá? O lead chegou até você. O que é a coisa mais importante ou o erro número 1 que faz se fecha ou não o negócio. isso, faz a venda morrer? A falta de informação. No meu caso, informação. E um detalhe que você não venha passar para o cliente, e principalmente no lançamento. O lançamento, o cliente é muito solto. Quando você trabalha com imóvel usado ou seminovo, o cliente, quando ele procura aquele imóvel, ele já está indo direto naquele imóvel. Porque ele quer morar ali, ele quer aquilo ali. Entendeu? Já o lançamento não. O lançamento, não só a Remax, como outras imobiliárias vendem. Então, o corretor que for mais ágil e que passe todas as informações que o cliente precisa, você ali... Melhor preparado. Então, você acredita que a falta de preparo, então, seria um ponto determinante? A falta de informação justamente é a falta de preparo. Se você não está preparado, você não consegue informar, transmitir de forma efetiva isso. E na sua visão, Saulo? Concordo com o que Breno coloca e complemento dizendo que o que falta muitas vezes é estratégia de vendas, tá? E vou puxar agora a sardinha para o meu lado. Por exemplo, muitas pessoas fazem um tráfego pago, fazem um anúncio e reclamam: chegou muita gente no meu WhatsApp, mas eu não vendi. Quando a gente vai olhar como foi a interação foi muito superficial, você não tinha as informações exatas para passar para o seu cliente, então faltou uma estratégia. Venda é estratégia. Inclusive, isso cria uma guerra entre o empreendedor, o empresário que contratou alguém do tráfego pago para fazer isso e que diz: olha, você não está me dando resultado. Mas a verdade seja dita, se a pessoa chegou no seu WhatsApp, o lead chegou, o tráfego cumpriu o papel dele, o tráfego funcionou. Agora, vai se discutir se o lead era qualificado ou não, aí são outros 500, tá? Mas se chegou, o tráfego estava funcionando.
Falta estratégia. E outro ponto, que aí trazendo para IA, muitas vezes falta um atendimento preliminar automatizado. Às vezes é o timing. Você está no WhatsApp, a pessoa falou, você demorou a responder. Um imóvel não, porque é um bem de valor agregado alto. Mas se for uma commodity, uma roupa, uma coisa, você não comprou, não atendeu naquela hora, a pessoa compra de outro. Isso é um detalhe muito importante, porque às vezes o camarada investe alto em tráfego pago, a lead chega, mas ninguém responde. Então, Mas no imobiliário acontece isso mesmo. Se você não for ágil no atendimento do cliente, ele vai para outra imobiliária. outro corretor já está disponível ali. Porque o IA justamente faz isso. Ele clicou no meu anúncio, mas com certeza ele clicou em outros anúncios. Então o que acontece? Se eu não atendi o cliente naquele momento, outro corretor de outro imobiliário ou da mesma imobiliária vai atender. Exatamente. Porque o lead vai chegar todo E agora eu vejo o seguinte, dependendo da demanda, você vai precisar da IA mesmo, pelo menos para dar aquele bom dia. Não, o tratamento inicial. Aquilo Para a ali, ela pessoa não se fecha. sentir acolhido, né? Ela não fecha. Eu acredito que a IA dificilmente vai fechar negócios, mas ela tem que fazer o pré-atendimento, a pré-qualificação. Que a gente chama. Ela tem que fazer. Tá, o que é que você busca, o que é que você pode fazer? Ah, mas eu não gosto de conversar com robô. Gente, com os agentes de IA que nós temos hoje, a conversa é o mais humanizada possível. Qual é o segredo? Como você estrutura seu agente de IA. Tá. Mais uma vez, estratégia. Como é que você vai colocar aquele robô para Tal do responder? prompt, colocar né? um Que faz a segredo. diferença. Coloca de qualquer jeito também, não vai funcionar. Não vai. Aí vem o conhecimento, a importância Vem o do preparo também. Preparar para entender como isso vai funcionar da Me melhor permita forma. só, pastor Júnior, Sim. complementar com um ponto, que eu falo isso muito em sala de aula. A automação, ela só serve para validar o que já funciona manualmente. Tem muita gente que quer começar a automatizar do zero. Ah, vou criar um script aqui. Não, primeiro você valida manualmente esse script está funcionando. Então agora eu posso automatizar. Tá? Não Entendi. esquecer isso. Então tem que ter um processo definido. Então Sem dúvida. não adianta, eu quero uma automação, mas eu não tenho um processo, Não funciona, dificilmente. não vai dar certo. Vai ser gasto de tempo e de energia. Agora, Saulo, falando em posicionamento de imagem, postar todo dia, desespero ou estratégia? Veja, não tem uma resposta exata, né, Eduardo? Depende muito da sua realidade. Se para você postar todos os dias não afeta a sua rotina, lembra que eu falei da ansiedade que isso gera. Sim. Não, é tranquilo, eu consigo. Hoje eu tenho uma metodologia de criação de conteúdo onde eu consigo postar todos os dias, mas eu não paro para gerar conteúdo. Exemplo, eu estou dando uma palestra, ela está sendo gravada. Daquilo ali eu consigo extrair cortes que vão alimentar as redes sociais. Agora mesmo. Da semana inteira. Agora mesmo está acontecendo. Está aqui, no celular gravando. Isso é estratégia de criação de conteúdo. Por que eu vou parar, pegar um estúdio, me colocar aquela roupa, sabe aquela coisa artificial? Não, eu estou o mais natural possível aqui e o conteúdo está sendo gerado. Se para você essa geração de conteúdo não vai atrapalhar, poste todos os dias. Afinal de contas, quem mais posta é mais visto. Porém, entenda a lógica das redes sociais. Um dos pontos que me desanimou com o Instagram, eu vou deixar aqui, ó, Instagram que não escuta essa história. Tio Zuc que não escute, né? Quando você gera um conteúdo orgânico, pode observar, faça as contas no seu perfil. Se você atingir um alto engajamento, você atinge 10% da sua rede. Então, eu tenho lá 1.500 seguidores, que é o que eu tenho aproximadamente na pessoal. Se eu atinjo um bom número, eu vou atingir 150 pessoas. 10%. Os outros 90% nem vão saber o que eu postei, porque ele não entrega. É 10. Pode olhar, quando você pega lá um story que atinge numa marca, quantas pessoas dos seus seguidores vão ver? Dificilmente vai passar disso, 10, 15%. Não passa. Então, quando eu entendi que eu estava gastando energia para quem não ia entregar meu conteúdo, ou para quem não ia ver meu conteúdo, o jogo mudou, é melhor o tráfego pago. E outra coisa, aí vou também tacar mais no ponto polêmico. Você acha que é mais fácil você vender para quem você conhece ou para quem você não conhece? Para quem não conhece, tenho toda a certeza disso. Então, e geralmente quem é que está no nosso perfil do Instagram? Quem já conhece. Amigo, familiar. Não dá uma frustração? Essas pessoas não compartilham. É outra coisa que a gente tem. Gente, é estratégia por trás do negócio. Por que eu vou gastar energia com o meu Instagram? Você passa o ano inteiro gerando conteúdo para quem não vai nem comprar. Não é seu comprador aquelas pessoas, entendeu? Sim. Agora, eu tenho que fazer justiça. Se eu tenho uma audiência que é compradora, se eu tenho um perfil engajado, o pastor Gino falou de comprar seguidor. Em hipótese alguma, aquilo só mata seu engajamento. Mas se eu tenho um perfil engajado, um perfil ali com as pessoas certas, aí você tem a faca e o queijo na mão. É só se servir. Se souber administrar isso, se souber administrar, como é o vender. melhor caminho, o melhor dos mundos. Perfeito. Então, gente, para a gente ir já indo pro finalzinho aqui. Exatamente. Não sei quanto é que a gente tem de tempo aí. Demais, pois é, mas esse bate-papo está muito legal. Tá começando a... Vamos pensar numa coisa? Se a gente tivesse que decidir agora, o que é mais importante para o cliente final, tá? O Breno com esse feeling, esse faro que ele tem de alguns anos de trabalho, o Saulo,
que tem o seu trabalho já, como ele mesmo disse, vende todo dia. O que mais importante? É o aperto de mão ou são os dados que a IA disponibiliza para você? É o que vem aqui do digital ou é o que vem aqui do contato pessoal? E aí? Se você tivesse que decidir agora? No meu caso, o aperto de mão. Ainda é o aperto de mão. Dá para sobreviver sendo os dois? O que vocês acham? Dá. Você é tipo um profissional ciborgue. O cara é meio máquina, ele é meio humano. Temos que ser, né? O problema é que temos que ser, porque hoje, como ajuda muita gente, mas assim, na minha área, ainda o aperto de mão eu acho mais valorizado, mais humano, é a realização do sonho, entendeu? Então, ainda eu preciso do aperto de mão do meu cliente e dos meus clientes. O olho no olho, o olho no olho, isso mesmo. A leitura que você Até faz porque, da pessoa. Até porque ainda tem clientes que não confia no digital. Eu acho isso é uma colocação Entendeu? interessante. Tem gente que nunca vai confiar, entendeu? Em algo que seja diferente do que ele já está acostumado a lidar, né? Já fechei. Você imagina, a gente está em tempos de Uber, de 99, e tem gente que não abre mão do táxi. Já fechei contratos fora do estado, como fora do Brasil, sem conhecer o cliente. Hoje eu tenho uma cliente aqui dos Estados Unidos que ela me comprou um apartamento, né? Ela tem um agora na Bahia, já vou tá colocando dela para vender na Bahia, e ela quer que eu administre dela o apartamento dela, que ela comprou aqui, né, em Aracaju, como Airbnb. Então, você vai ver esse padrão de gente que acredita no IA e vai ter cliente que diz, não, eu quero ir lá na meu imobiliário. Então, ainda a gente precisa do aperto de mão. Tá, eu vou fazer outra pergunta para você. Eu tenho que perguntar para você antes de perguntar para o Salvo. Eu sei que ele vai responder isso. Breno, carrão, terno caro, vídeo top ou simplicidade? O que você acha que vende mais? Simplicidade, humildade e sinceridade. Muito legal. Isso lhe compromete, lhe dá um respaldo muito grande. É ser sincero, simples e mostrar o que realmente o cliente quer. Não adianta você querer mostrar um apartamento A se o cliente quer o B. Uhum. A gente tem uma metáfora lá que diz que o cliente chega para botar um apartamento para vender. Porque meu apartamento tem torneira de ouro, aí o cliente, o vendedor, ou o cliente comprador vai dizer assim, mas se a de plástico faz o mesmo serviço, vai liberar água e eu preciso da água e não da torneira de ouro. Então, a gente tem que ser o mais simples possível para poder, né, atender as necessidades do cliente. E os seus resultados comprovam isso, né? A sua lógica do outro, né? Esse é o ponto. Agora, Saulo, você ficou aí com uma pergunta para você. Eu ia até brincar, Breno, que o pastor Júnior jogou a polêmica pra gente aqui para dividir. É melhor um ou é melhor outro? É melhor sensibilidade. O que é que eu penso? Não tem como dissociar uma coisa da outra, certo? O aperto de mão, ele é insubstituível, indiscutivelmente. Porém, o corretor, o advogado, o psicólogo, qualquer profissional que saiba dar o aperto de mão, mas que esteja preparado, municiado com a tecnologia ao seu redor, ele vai se sair na frente, não tem como, ele está completo. Ele tem o lado humano e o lado tecnológico. Então esse é insubstituível, esse domina, né? E foi dito aqui, não adianta o corretor oferecer a torneira de ouro se o cliente não quer. Isso a gente está falando de quê? De sensibilidade, de comunicação. São perfis diferentes. Eu preciso saber o que é que o meu cliente valoriza. Isso. Ele valoriza a torneira de ouro e o profissional tem que saber, quando ele faz a pré-qualificação, ele está buscando a torneira de ouro? Se não está, nem mencione. Isso não tem valor para ele. Não vai agregar valor nenhum. Entende? Então é você captar o que é que o meu cliente quer. E isso, sinceramente, é o que eu mais sinto falta no mercado. É muito ruim quando você está sendo atendido por alguém e você sente que a pessoa não te compreendeu. Né? Você às vezes verbaliza o que você quer, ela vai te oferecer algo totalmente diferente. Isso quebra a história de querer vender o que é bom para ele, não bom para o cliente dele. Ele não conseguiu compreender qual é o anseio do cliente. Ele quer vender o que ele acha que é interessante. E aí ele não vende, né? Ou então o que é bom para mim, né? Eu acho que é isso. Ele não está entendendo que o cliente acha que é o melhor. Isso mesmo. Entende? Agora, falando de aperto de mão, tem produtos, tem negócios, tem business que nunca vão ter contato com a pessoa. Tem. Eu vou vender, por exemplo, quem trabalha com produtos digitais. Ele não vai apertar a mão de ninguém. Mas olha que como apertar a mão dessa pessoa
sem precisar da presença. Eu acho que o digital vai ajudar muito negócio nisso. que vende dormindo, né? Enquanto você dorme. Isso, é o sonho de todo mundo, né? Você É. tá acordar e as notificações de venda ali, que maravilha. Olha que interessante, sabe, gente? Eu estava vendo esses dias também. A Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, eles sempre foram reconhecidos negativamente pelo atendimento. Eles não tinham um atendimento humano de qualidade. Era tudo feito por robô. Olha o contrassenso. Agora que a IA ela está trazendo uma produtividade maior, e naturalmente eles estão demitindo algumas pessoas, eles estão percebendo a necessidade de contratar seres humanos para fazerem o atendimento, o suporte, a monitoria desses atendimentos, dessas demandas que chegam. Então, ao passo em que a IA ela está afastando um pouco alguns empregos, algumas funções, ela está abrindo outras frentes. Eles vão contratar muitas pessoas para fazer esse suporte, porque agora é possível, já que houve uma redução de custo em outras áreas. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo as empresas de alta tecnologia, elas estão percebendo que o contato humano não vai ser o aperto de mão físico, mas vai ser aquele oi, aquela interação humana, vai ser necessária, aquela ligação. Ou seja, Então, a IA projetou tanto os negócios que chegou um ponto em que foi necessário o humano para trazer a esse toque, o isso que calor falta. e o acolhimento. Que o Saulo falou, já puxando aqui para o imobiliário, né? Chegou o lead, a gente fez o tráfego, chegou o lead. E o primeiro contato que tem que ser feito é a ligação. O cliente comprador no imobiliário é ligação. Porque a mensagem, não só a Remax, como outras imobiliárias, vai me enviar para o cliente. É frio, né, também? É frio. É frio. Entendeu? Então, o primeiro contato que eu faço é ligação. E eu só sossego quando eu consigo falar com o cliente. Nós estamos chegando ao final desse episódio e eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês deixassem uma mensagem. Primeiro, onde o seu cliente te encontra e qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas que desejam comprar um imóvel ou ter estratégias potentes para elevarem o seu negócio. Com a palavra, Breno. Pronto. Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Breno Augusto, canetinha da Remax. E se você quer não só adquirir seu primeiro imóvel, mas também quer investir, né? Me procura ali na Desembargador Mainar 1001, que eu vou estar lá disponível para dar toda a assessoria para você adquirir o que você precisa. E rede social? Tem posicionamento digital? Eu ia perguntar isso agora. E o cliente que não quer se deslocar? Pronto. Onde ele encontra no digital? Tem meu contato, né? Que é o WhatsApp, o 7991575553. E tem meu Insta, que é o Siga Breno Corretor. Siga Breno Corretor. Siga Breno Corretor, isso mesmo. Muito bem. Estou aqui à disposição. Com a caneta preparada para assinar. Já tá no nome. Saulo, Bom, fala pra gente onde as pessoas maravilha. podem encontrar o seu serviço. Primeira coisa, se você que está acompanhando esse episódio é da região de Aracaju, aqui de Sergipe, de maneira geral, eu quero convidar você a estar conosco nas reuniões presenciais de marketing digital e de inteligência artificial. A gente tem aulas, e são aulas mesmo, pode levar seu equipamento, computador, celular, a gente coloca a mão na massa praticamente todas as semanas. Isso é muito bom. E é o diferencial. Então, primeiro passo, te convido a estar conosco nesses momentos. Ah, Saulo, como é que eu faço para participar? Falei tanto do Instagram, vou acabar deixando o arroba aqui. Você vai procurar arroba comunidade de experts, tá? É simples, vai lá, manda uma mensagem, pode ser que seja um robô te atendendo ou eu mesmo, mas você vai receber todas as orientações e tá basicamente isso. Sabe o que é curioso? O mago do digital leva você pro físico. Presencial. Tem segredo aí por trás. Aí a gente vai entendendo que realmente uma coisa precisa da outra. Complementa a outra. E nunca vai ser uma coisa só. Não tem como. Pois, Eduardo, meus amigos, fico muito feliz pela presença dos nossos convidados hoje. Eu quero que cada um de vocês entenda como a Cúpula X tem feito isso se tornar uma realidade. Para você que não conhece a Cúpula X, eu abro aqui um parêntese para poder falar um pouquinho sobre isso. Nós nos encontramos quinzenalmente para o nosso Café da Cúpula e ali nós conectamos um network de alto nível, onde você pode falar do seu negócio, falar sobre aquilo que está acontecendo. Você pode ser um dos convidados para estar aqui conosco no Cúpula Cast também, mostrando o seu trabalho e falando como as pessoas podem ser impactadas pelo seu serviço. E se você quer participar, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, que é @CúpulaXSE. @CúpulaXSE. Deixa uma mensagem lá no direct e nós vamos te conectar com a nossa equipe de assessoria que vão te acompanhar
te dá todas as orientações e você pode. Você está começando um negócio, você já é um empresário com um trabalho consolidado, é um profissional liberal, tem um projeto que quer tirar do papel, a Cúpula X será fundamental nesse processo de crescimento. Porque, qual o lema da Cúpula X? Ninguém faz nada grande sozinho. Se fez, é porque não era grande. Então, guarda isso e, com certeza, você vai encontrar aqui uma família para te acolher e para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Eduardo? Exatamente. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.